8 de abril de 2013. Jorge Henrique e Guerreiro marcam e garantem classificação do Timão para a próxima fase do Paulistão. Corinthians vence São Bernardo aqui no estádio do Pacaembu e vai mais tranquilo para o compromisso na Copa Libertadores da América, quarta-feira, diante do San José. O Palmeiras quebra a invencibilidade da Ponte Preta, ganha o jogo e também está classificado. Time reserva do São Paulo faz 3-1 no Botafogo e dispara na liderança do campeonato. Numa decisão emocionante, o Rio de Janeiro vence o Osasco de virada e conquista o 8º título da Superliga Feminina de Vôlei. Tem também um show de gols pelo Brasil e nos principais campeonatos europeus. Seja bem-vindo! Não toque no controle remoto. O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite, bom início de semana para você. Faltando 2 rodadas para o final da primeira fase do Campeonato Paulista, 6 equipes já garantiram classificação. São Paulo, Ponte Preta, Mojimirim, Santos, Corinthians e Palmeiras estão nas quartas de final. Botafogo, Penapolense, Linense e Bragantino disputam as 2 últimas vagas. Ontem o Timão, 5º colocado com 32 pontos, se deu bem e venceu São Bernardo no Pacaembu. Confira os gols com a narração dele, o locutor do povão, Fernando Solera. Corinthians, lá vem Corinthians. Jorge Henrique vai chutar, chutou, gol! Minutos, primeiro tempo, o Corinthians faz 1-0, um golaço! Atenção, Guerreiro, 1, 2, 3, defende o goleiro, ela voltou, atira por cima, Chicão! Foi tentar tirar proveito do rebote, Danilo de Levinho, pegou, Danilo, chegou, Romarinho vai fazer, Guerreiro, gol! Bota 2-0 no placar, são 43 do segundo tempo. Agora, neste domingo, aqui no estádio do Pacaembu, a equipe do Corinthians vai mais tranquila para o compromisso pela Copa Libertadores da América, próxima quarta-feira, diante do San José. E o técnico Tite confessou que depois que Guerreiro perdeu o pênalti, conversou com o jogador ainda nos vestiários, para ele ter calma e conseguir, é claro, um melhor desempenho dentro de campo. Todo jogador que perde um pênalti, por mais maturidade que ele tem, ele vai carregar um peso na sequência de querer fazer o seu para dizer assim, pô, soltei. E eu falei isso pro intervalo para ele, exatamente isso. Não é pelo fato de tu perder um pênalti que tu vai querer apressar todos e vai ouvir o técnico. A maturidade tem a simplicidade para jogar, prender a bola na frente, daqui a pouco ela vai normalmente ter o teu melhor desempenho. A gente sabe que o futebol é assim. Só ele deu da confiança, né? Que todo mundo erra penalti, mas eu não posso errar. Todo mundo erra penalti, mas eu não posso errar. Eu tinha que buscar o gol, fazer o gol, para dar também a tranquilidade de 2-0, né? Para jogar mais tranquilo. Então, por isso que estava buscando como louco fazer um gol e graças a Deus. Ainda na Bolívia, depois da partida contra o San José pela Copa Libertadores da América, quando o jovem Kevin Espada, de 14 anos, foi morto no estádio em Oruro, o técnico Tite, em entrevista, afirmou que este tinha sido um dos dias mais tristes de sua vida. E agora comenta como vai ser enfrentar o clube boliviano novamente. Não sei, cara. Juro que eu não sei. Não sei, não quero dramatizar, não sou, só que eu... Se tivesse alguma coisa no passado que eu podia pegar uma borrachinha e dizer assim, apaga o teu passado, alguma coisa. Seria esse jogo assim, apagado, se eu pudesse. Não posso. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Corinthians conseguiu mais uma vitória no Campeonato Paulista. Foi o suficiente para garantir vaga, o que não é novidade para ninguém. Pouco importa se vai terminar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Nas contas do Corinthians, realmente o importante era a classificação.
não dá para fazer grandes previsões porque se trata de um único jogo na próxima fase. No ano passado, o Corinthians, se não me falha a memória, terminou como líder e foi eliminado pela Ponte Preta em um jogo que o Júlio César não foi tão feliz, perdeu até a posição para o Cássio depois a partir daquele momento. Mas é uma outra história. O campeonato começa mesmo na próxima fase, apesar de ser um único jogo. E até aqui, Flávio, o Corinthians administrou com o elenco que tem. E não precisou fazer muito esforço. Aliás, como não precisou fazer muito esforço ontem no estádio do Pacaembu, um jogo de muitas alternativas. Boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Boa noite. O azar de quem emparelhar com o Corinthians, essa é a verdade, né? Porque eu espero que não seja o meu querido Mojimirim. O certo é que é duro enfrentar o Corinthians, é um elenco muito forte. O Corinthians jogar para valer é complicado. Agora, mais uma vez, o Tite mostra quem é Tite, né? O caráter dele, a pessoa que ele é. Ele ainda fala com muita emoção da morte do Kevin Spada, enquanto a gente vê tanta gente usando politicamente a morte desse garoto, um garoto de 14 anos, que teve a cabeça explodida por um ato assassino que partiu de torcida uniformizada. E tanta gente usando, inclusive essa vergonhosa mentira que foi jogada pela CBF de que o jogo do último sábado era para favorecer a família do garoto. E numa matéria maravilhosa que eu recomendo para vocês, do Bruno Secon, do site gazetesportiva.net, www.gazetesportiva.net, ele entrevistando o pai do Kevin e o pai diz assim: não, esse dinheiro não vem para mim, nós somos usados para atrair público. E há inclusive uma carta que o presidente da CBF, Marim, mandou para o presidente aqui da Federação Boliviana, onde ele afirma que realmente esse jogo não tem nada a ver, já estava marcado há um ano. Então, é essa a diferença que a gente tem entre pessoas. E o Tite é um exemplo extremamente positivo. A propósito disso ainda, Flávio, quando surgiu a notícia aqui que era para arrecadar fundos, dirigentes da Federação Boliviana entraram em contato com a CBF para que isso fosse desmentido, porque estava pesando contra eles lá, que não havia essa intenção. Era para a seleção de 63 da Colômbia, da Bolívia, que ganhou uma Copa América na época. E aí eles exigiram que isso fosse mandado por escrito pelo presidente da CBF, foi enviado e o pai do Kevin viu e fala isso ao Bruno Secon nessa matéria. E responda a enquete do site gazetesportiva.net, que é sobre a possível negociação do zagueiro Dedé do Vasco com o Timão. Trocar Emerson Sheik por Dedé é um bom negócio para o Corinthians, sim ou não? Entre e participe. O resultado sai no final do programa de hoje. O que vocês acham? Sheik por Dedé. Eu acho que é um bom negócio. Para quem? Para o Corinthians, para as duas equipes, eu acho. O Vasco perderia um baita zagueiro, mas seria um atacante de alto nível. O Corinthians perderia um atacante, mas tem tantos atacantes e teria mais um zagueiro de alto nível. Acho que acaba sendo um bom negócio para todo mundo, Flávio. É bom sim, com exceção do Sheik, né? Não sei se estão pagando em dia lá no Vasco. Para o Sheik, o resto aqui, é um bom negócio. Tranquilo, verdade. O Vasco é uma equipe maravilhosa, claro, mas parece que a coisa está feia lá em termos de grana. Se tiver tudo em ordem, bom para todo mundo, bom para o Corinthians também. O Palmeiras quebrou a invencibilidade da única equipe que ainda não tinha perdido no Paulistão. O Verdão foi a Campinas, surpreendeu a Ponte Preta, ganhou a terceira partida consecutiva e também garantiu vaga para a próxima fase do Paulistão. Veja os gols com a narração de Osmar Garrafa. No toque para o Caio, Leandro, Caio vai tentar fazer o giro, não conseguiu ainda Caio. Um pouquinho mais atrás, o Wendel, cruzamento, saiu, toque de cabeça e o gol! Gol! Thiago Real, faz Palmeiras 1.0. Boa bola na esquerda, hein? Olha a ponte chegando, o Wendel, cruzamento, Brasil, gol! Do Palmeiras reclamando, mas a Ponte empata com Ramírez. Ó, a bola lá na esquerda, Juninho, cruzamento, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Palmeiras. Leandro na marca dos 27 minutos do segundo tempo. Faz Palmeiras 2, Ponte 1 no Moisés Lucarelli. Vitória que vale a classificação e quebra também a invencibilidade do único
que até então estava nessa condição no campeonato, a importância desses dois quesitos? Olha, o mais importante foi a classificação, né? Nós sabíamos que nós precisávamos fazer mais uma vitória para a gente definitivamente, matematicamente, a gente estar na próxima fase. A segunda opção é que pegamos, claro, como equipe invicta e a vitória, a gente tirou a hegemonia. Mas foi um jogo difícil, um jogo que a gente teve que competir muito. A gente sabe da força da Ponte Preta, uma equipe que valorizou muito a nossa vitória. Então, foi de grande valia o resultado, porém, né, a gente focar, fazer de tudo para chegar no G4. Alguém que jogou hoje, se deixou em dúvida e pode jogar, pode ganhar uma chance na quinta-feira agora? Mas você sabe que o elenco, que tudo que está acontecendo dentro do Palmeiras, eu acho que não está criando dúvida, né? Está criando confiança em todo mundo, nós estamos usando praticamente todo o elenco. A gente fica muito satisfeito com aquele jogador que de repente não está fazendo uma sequência de jogos e tem uma oportunidade, faz valer a oportunidade, porque todos estão treinando afinco, todos estão querendo, orgulho de estar nesse vestiário, nessa camisa, está fazendo a diferença nesse sentido. Então, eu sempre falo, né? A gente sabe que só pode iniciar 11, 27 para o banco e muitos ficam fora. Mas hoje eu vejo dentro do ambiente do Palmeiras os que estão ficando fora, os que estão no banco, torcendo muito, querendo que o companheiro acerte. A vitória do Palmeiras foi justa. Quem quer ser campeão invicto? Só para invicto não, campeão ainda continua acreditando piamente. Mas ontem realmente a Ponte não jogou bem. E depois é tal história, né? 19 jogos, só nesse ano, mais de 20. Uma hora tem que perder até para saber como é que é, porque a gente estava esquecendo como é que isso funcionava. Ué, é verdade, faz um século que não... Estamos no meio de abril, o time não perdeu nada. Século. Você falou. Quase meio ano. Mas a verdade é que a Ponte estava muito bem, mas ontem não. Ontem o Palmeiras envolveu completamente a Ponte. O Kleina marcou todas as jogadas da Ponte, as saídas pelos lados, pelo meio. A única saída da Ponte era com o Bruno Silva, um volante vindo de trás, mas aí depois também começou a ser marcado. O Palmeiras foi muito eficiente no que se propôs a fazer, jogou bem no segundo tempo, contra-ataque bom. Então não dá para discutir a vitória do Palmeiras, não, foi merecido. Foi sim. O curioso é que tem ontem, um pouquinho antes de começar o jogo, obviamente a Ponte Preta é favorita. Pelas circunstâncias, pela campanha, porque o Palmeiras saiu desfalcado, blá blá blá. Mas assim que eu vi o Palmeiras aquecendo no gramado, não sei porque eu imaginei assim, o Palmeiras está com cara de que vai aprontar hoje. Catar. É sério, verdade mesmo. Eu fiz até esse comentário na ocasião. E aí logo no começo fez 1-0, o Palmeiras foi melhor que a Ponte, mereceu e dá um pouco mais de tranquilidade para o Gilson Kleina. E mais uma vez fica ali comprovado que o que aconteceu contra o Mirassol foi um acidente. Um acidente que não pode se repetir, mas foi um acidente. Bom, eu quero que você preste muita atenção agora, principalmente você que tem um financiamento de carro, casa ou cartão de crédito. E ainda empréstimo pessoal ou cheque especial. Você pode estar pagando muito mais do que deveria nesse contrato de financiamento. E é por esse motivo que eu quero que você conheça a Accord Company, que é especialista em análise de contratos de financiamento. A Accord Company pode te ajudar a baixar as suas parcelas e inclusive a rever os juros e taxas que você não deveria ter pago. Milhares de clientes já procuraram a Accord Company e conseguiram reduzir o valor das suas parcelas em até 50%. Não seja mais uma vítima de juros abusivos. Vá atrás dos seus direitos e descubra se o contrato de financiamento está irregular ou não. Não perca tempo, ligue agora. 2227-4210. 2227-4210. Agende uma consulta de graça com os consultores da Accord Company. Somente a maior consultora financeira do Brasil pode te ajudar da maneira correta e como manda a lei. Então, vá atrás dos seus direitos. No confronto entre os tricolores lá em Ribeirão Preto, o time misto do São Paulo venceu o Botafogo e disparou na liderança do campeonato com 4 pontos de vantagem e uma partida a menos que a vice-líder Ponte Preta. Confira os gols. Campeonato Paulista, o líder São Paulo visitou o Botafogo e fez 1-0 com Lúcio, cobrando falta. A bola enganou o goleiro botafoguense. São Paulo 1-0. Gol marcado aos 28 minutos do segundo tempo. Aí aos 34, Aloísio ampliou para o São Paulo. 2-0, um belo gol. E aí a comemoração do Aloísio junto à torcida São Paulina.
5 minutos mais tarde, Ademilson marcou mais um, São Paulo 3-0. 3 gols em 11 minutos. Aí o Dimba apareceu para marcar nos acréscimos da partida. Aproveitando o rebote do goleiro. Final Botafogo 1, São Paulo, líder do Campeonato Paulista 3. A liderança do São Paulo, me parece que ninguém mais vai tirar. Abriu 4 pontos para a Ponte, faltando aí 2 rodadas. São Paulo ainda tem um jogo a menos, tem 16 Se ele ganhar da Barbarense agora no meio de semana, já matematicamente é primeiro. E convenhamos, pelo que a gente tem acompanhado aqui, vai pegar o adversário mais fraco, né? A não ser que caia um Palmeiras para a 8ª colocação, que é muito pouco provável. Então, deve pegar um adversário fácil e ter vida tranquila, pelo menos até as semifinais. Aí, a partir das semifinais, a expectativa realmente é de briga de cachorro grande. Mas aí tem Libertadores, né, velho? Se perder a Libertadores, é aquela história de... Não adianta o troféu Miss Simpatia, né? Não adianta. Você está querendo dizer que o Paulistão não vai servir de consolação? Nada, imagina. Você vai falar pro torcedor de São Paulo que ele vai ganhar o Campeonato Paulista e sair na primeira fase da Libertadores. Tá louco. Mas é que a Libertadores parece que já tem um desânimo generalizado. Não sei não, viu? O torcedor de São Paulo, ele exige muito mais o time, né? O Campeonato Paulista é um prêmiozinho de consolação. Troféu Miss Simpatia, né? Você não é bonita, você não é nem a segunda, nem a terceira, mas você é simpática pra chuchu, sabe? Aquela coisa de... Pelo amor de Deus, né? Bonitinha. 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 Simpática, né? É simpática é duro, né? O troféu do Campeonato Paulista é um troféu simpático. Mais 4 partidas completaram a 17ª rodada do Paulistão. O Guarani, vice-campeão do ano passado, perdeu do Penapolense por 3-0 em Penápolis, continua na lanterna com 10 pontos e está praticamente rebaixado para a 2ª divisão. O Mojimirim do Celso recebeu o Paulista e venceu por 2-0. Linense 3, Oeste 1 em Lins e o Atlético Sorocaba fez 3-2 no Mirassol em Sorocaba. Só quero dizer que o Mojimirim está à frente do Corinthians, está à frente do Santos, está à frente do Palmeiras, só está atrás do São Paulo e da Ponte Preta do Flávio. Mas é só questão de tempo. Claro, logo vocês não estarão mais em lugar nenhum, né? Hora da rede balançar pelo Brasil. No Rio Grande do Sul, a zebra deu as caras no Campeonato Gaúcho. No Rio de Janeiro, o já eliminado Vasco conseguiu a primeira vitória na Taça Rio e o Botafogo venceu mais uma. Cruzeiro e Atlético seguem embalados no Campeonato Mineiro. Em Salvador, o domingo foi marcado pela reinauguração da Fonte Nova. Teve show e tudo. O Vitória goleou o Bahia, né? E o técnico Jorginho foi demitido do comando do clube. Joel Santana já foi anunciado como novo treinador do tricolor baiano. Confira os gols dos campeonatos estaduais. O Paraná recebeu o J. Malucelli e Arthur aos 30 minutos do segundo tempo, marcou o único gol do jogo. Gol da vitória do Paraná, 1-0. No outro jogo do Campeonato Paranaense, Atlético e Arapongas, Douglas Coutinho abriu o placar, 1-0 Furacão. Todos os gols no segundo tempo, esse aos 11 minutos. Aos 20, Crislan marcou o segundo, 2-0 Atlético. Aos 42 minutos, no rebote do pênalti cobrado por ele mesmo, Baiano diminuiu. Atlético Paranaense 2, Arapongas 1. Pelo Campeonato Gaúcho deu zebra. Jonas marcou o único gol do jogo da partida entre Veranópolis e Internacional. Gol do Veranópolis. Na Bahia, em Salvador, reinauguração da Fonte Nova, com festa e clássico Bavi. Com bola rolando, só deu vitória. Renato Cajade, pênalti, abriu o placar, 1-0 vitória aos 41 minutos. No segundo tempo, Maxi Biancucci, o primo do Messi, fez o segundo do Vitória, um golaço, 2-0. Michel marcou o terceiro aos 12 minutos do segundo tempo. 3-0 para cima do Bahia. Zé Roberto descontou para o tricolor baiano. 3-1. Mais Vander aos 29 minutos. E Escudeiro aos 37 definiram o placar. Bahia 1, Vitória 5 na reabertura da Fonte Nova. América Mineiro e Cruzeiro, o Campeonato Estadual de Minas Gerais. Borges abriu o placar, 1-0 Cruzeiro. Diego Souza ampliou, 2-0. Bruno Rodrigo fez o terceiro.
Doriva descontou para o América. 3-1. E Borges marcou o segundo dele no jogo, o quarto do Cruzeiro. Final Cruzeiro 4, América 1. Atlético Mineiro e Boa Esporte. Jô fez o primeiro, 1-0 Atlético. E belo gol, diga-se de passagem. Luan, aos 13 minutos do segundo tempo, ampliou para o melhor time do futebol brasileiro na atualidade, 2-0. Mais um de Luan, mais um do Atlético, golaço, 3-0. E para finalizar, mais um de Jô, final Atlético 4, Boa Esporte 0. Hora dos gols no Rio de Janeiro, Vasco da Gama e Friburguense. Tenório fez 1-0 no rebote do goleiro. Lucas empatou o jogo e deixou tudo igual. Vasco da Gama 1, Friburguense também 1. Jogada trabalhada e o chute de longe. Golaço. Mas Daxon no segundo tempo, aos 37 minutos, estragou a festa da Friburguense. Final, Vasco da Gama 2, Friburguense 1. O Botafogo recebeu Olaria e nem tomou conhecimento do adversário, que falhou muito. Neste lance, o Lodeiro se aproveitou e fez um belo gol. 1-0 Botafogo. Aí foi a vez de Vitinho aparecer. Ele marcou o segundo aos 34 minutos. E o terceiro aos 45. Final, Botafogo 3, Olaria 0. O técnico Luiz Felipe Scolari finalmente pôde comemorar a primeira vitória depois do retorno à seleção brasileira. Tá certo que o adversário não era lá tão difícil assim, mas com 2 gols de Neymar, um de Leandro Damião e outro do palmeirense Leandro, o Brasil passou fácil pela Bolívia em Santa Cruz de la Sierra. Veja os gols. Em Santa Cruz de la Sierra, quarto amistoso da seleção brasileira sob o comando de Luiz Felipe Scolari. E o primeiro gol não tardou. Leandro Damião, aos 3 minutos, aproveitando o cruzamento da direita, abriu o placar. 1 para o Brasil, 0 para a Bolívia. O segundo gol brasileiro surgiu dos pés de Neymar, aos 30 minutos. Um golaço. Brasil 2, Bolívia 0. Reveja o belo lançamento e o toque por cobertura do Neymar. Mais um de Neymar, ainda no primeiro tempo, agora aos 41 minutos, o terceiro da seleção brasileira. Bolívia 0, Brasil 3. O palmeirense Leandro, nos acréscimos do segundo tempo, definiu o placar. Primeira vitória de Luiz Felipe Scolari no comando da seleção brasileira. Bolívia 0, Brasil 4. Valeu para observar um jogador ou outro. Primeira vitória do Filipão sob frente da seleção, tá? Mas também não dá para tirar muita coisa desse jogo, não. Nem a verba que seria para o garoto Kevin Estrada assassinado no jogo Corinthians e San José pela Libertadores América, claro. Essas coisas servem assim para você ver quem sente camisa e quem não sente, né? Então, por exemplo, o Jean entrou e... muito bem, o Oswaldo, embora ache um jogador limitadíssimo, né? Me judia ver o Oswaldo com a camisa da seleção brasileira, mas enfim, ele jogou à vontade, ele fez na seleção que ele faz no São Paulo. Isso não dá para... jogou tranquilo. O Leandro, ele entrou meio assustado, andou escorregando e tal, mas depois ele fez um gol bonito e já começou bem com o pé direito. Por aí, né? Eu acho que essas observações valem, só para isso. Mas em termos de time, de montagem, aí... E tem jogador que não precisa ser visto. O Pato, o Neymar, esse pessoal todo aí. O próprio Paulinho. Isso aí não muda. Acho que foi bom pro Hever também. O Hever tá fazendo tá bem com a camisa do Atlético Mineiro. A gente já sabe o que ele pode fazer, já jogou em seleção, né? Mas não é nem tanto, né? Quer dizer, eu acho que para ele foi bom também. O repórter Adriano Dolfi acompanhou a chegada dos jogadores da seleção brasileira ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Confira. Logo depois da goleada sobre a Bolívia, o chamado Jogo da Paz, os jogadores da seleção brasileira desembarcaram em São Paulo. Alguns deles comemorando a boa atuação, outros a oportunidade dada por Luiz Felipe Scolari. A gente sabia que ia ser difícil, não foi tão fácil quanto esperava pelo resultado, né? Mas foi bom para mim, primeiramente que não tinha trabalhado com o Felipão, tive a oportunidade, espero estar retornando mais vezes e assim correspondendo. Feliz pelos 2 gols, ter ajudado a seleção brasileira.
E acho que não toda a seleção foi muito bem. Então nós tivemos a tranquilidade, a competência de fazer uma bela partida e acabar convencendo também, principalmente a cabeça do treinador, dando aquela dúvida gostosa que o treinador gosta de sentir. Então, se tiver mais uma oportunidade no próximo amistoso que nós tivemos, ou se eu for convocado novamente, vou procurar dar o meu melhor como foi nesse jogo diante da equipe da Bolívia. Graças a Deus a equipe conseguiu uma excelente vitória, né? E graças a Deus eu tive a oportunidade de entrar ali no intervalo da partida e fazer aquilo que eu vinha fazendo no São Paulo. Então espero que eu possa continuar agradando e espero ainda mais estar agradando a seleção e também no meu clube. Seja feliz, Oswaldo. Tomara que você se supere, cresça e a gente possa... Não torço contra, claro que não, né? Só acho estranho um jogador assim chegar na seleção. Mas também reconheço que já tiveram piores do que o Oswaldo na seleção. Ele se esforça, né? Um batalhador. Boa sorte para ele. Você sabia que a partir de R$ 13.200, isso mesmo, a partir de R$ 13.200, você pode montar sua fábrica produzindo até 3.000 blocos por dia. A Atlântica Mac, que há 40 anos fabrica máquinas para blocos e pavimentos de concreto, está lhe oferecendo esta grande oportunidade. São máquinas de ótima qualidade, versáteis e de fácil operação. Confira o VT. Quer construir ou começar o seu próprio negócio? Com as máquinas Atlântica Mac, agora você pode. Temos as melhores máquinas para a fabricação de blocos e pavimentos de concreto do mundo. Há 40 anos, oferecemos máquinas de ótima qualidade, resistentes e versáteis, nas versões manuais ou pneumáticas e elétricas ou a combustão. Com essas máquinas, você pode fabricar mais de 80 desenhos de blocos e pavimentos. Construa o seu sucesso agora mesmo. www.atlamac.com.br. O nosso querido Marcelo, São Paulino, entusiasmado com o São Paulo no Campeonato Paulista, mas querendo mais na Libertadores, vai dar um presente para você. Na compra da máquina, e falando que você viu o comercial aqui no nosso programa, você vai ganhar um belo brinde, um brinde super especial. Olha lá, o Marcelo estava vendo o Gazeta Esportivo, então entre em contato agora mesmo com a Atlântica Mac. Olha, foi um jogo digno das duas melhores equipes de vôlei feminino do Brasil. Numa decisão pra lá de emocionante, o Osasco abriu a vantagem de 2-0 e quando tudo caminhava para a conquista de mais um título, o Rio de Janeiro, do técnico Bernardinho, conseguiu o que parecia quase impossível. Virou o jogo e conquistou o 8º título da Superliga Feminina. Festa, show, ginásio José Geraldo de Almeida, Ibirapuera, templo sagrado de grandes decisões. Em quadra, 8 das 12 campeãs olímpicas em Londres. 9ª decisão entre Rio e Osasco. Cariocas em vantagem, 5-3. Equilíbrio no primeiro set do jogo único. No placar, 25-22 Osasco, em 28 minutos e 49 segundos. Segundo set de lances bonitos. Ponto a ponto disputado até fechar os 29 minutos com 25-19 Osasco. Reação no terceiro set, vitória azul. Rio 25-20 em 31 minutos e 37 segundos. Acerto, mais um, mais e mais. Acesos contra o apagão. Empate 2-2 em tempo de 26 minutos. 25-15, Rio e tie-break para conhecer a equipe campeã. Vitória de novo, 15-9 em 13 minutos. E o último ponto com Natália. Ela, que já foi Osasco e hoje é campeã do outro lado. Do lado, octacampeão brasileiro da Superliga. Hoje, para mim, assim, talvez acho que tenha sido até melhor aqui, porque, assim, eu nunca tinha passado por nenhuma situação difícil dessa na minha carreira, de ter operado 2 vezes, de dúvidas, incertezas, de se eu iria voltar a jogar vôlei. Foi o que eu falei, o grupo inteiro acreditou em mim, o Bernardo acreditou em mim, apostou em mim, então eu pude retribuir hoje toda essa confiança que ele teve durante a temporada inteira. O time estava sob pressão, mas é aquela história, né? Nós já tínhamos visto o inferno, mas quente não ia ficar, portanto, né? O que você tem a fazer? Vamos lutar para sair, né? Você vai, olha, batemos no fundo, só tem um lugar para ir, para cima. Aquela história, te encurralar na parede. Ou você morre, ou você enfrenta.
E o time passou a enfrentar de uma forma muito mais positiva, proativa, né? mas principalmente jogando de forma correta. Tem nem muita perna para comemorar ainda, porque o jogo foi muito emocionante. O time está de parabéns, que buscou uma virada incrível dentro da casa de Osasco, né? A gente sabia que tinha uma chance de ganhar de Osasco. Esse time impressionante, era uma chance só. Jogar juntos, acreditar que a gente podia vencer. Veja agora quais os destaques do Super Esporte desta terça-feira. Fala, Michele, fala turma que acompanha o Gazeta Esportiva. Amanhã no Super Esporte vamos falar sobre o São Paulo, único dos grandes que joga essa semana no Paulistão, um jogo atrasado com a União Barbarense. Você conhece o squash? Pois é, será assunto do nosso quadro E Agora, José? Tem ainda o Fala Turma, repercutindo os principais assuntos do dia. Então, não percam o Super Esporte amanhã. Qual horário, Thiago? Poxa, meio-dia. Muito bem, recadinhos agora. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente assistindo ao Gazeta Esportiva. Então você pode nos seguir pelo Twitter, @GazEsportiva, tá na sua telinha, twitter.com/GazEsportiva. E nós queremos que vocês também nos vejam no YouTube. O YouTube, o nosso canal é youtube.com/A Gazeta Esportiva TV. Um beijo pro Emerson Neri, da Coab 2 de Itaquera, e pra filha Sofia, 5 aninhos, corintiana, e pra Yara Gotardo, que hoje faz aniversário. Beijão, Yara, pra você. Tem coisa melhor que comer bem, mastigar com facilidade e dar um belo sorriso? Para levar uma vida saudável, sem abrir mão de todos esses prazeres, nós contamos com a Easy Implant. A Easy Implant pode te ajudar com todos os tipos de tratamentos odontológicos que te devolverão esses prazeres. Os profissionais da Easy Implant são especializadíssimos em suas áreas e eles estão esperando por você. Então, se você precisa de um implante ou de uma prótese ou qualquer outro tipo de tratamento, você será tratado por uma equipe de especialistas que te acompanharão do início ao final em clínicas modernas, com fácil acesso e estacionamento na porta. Não espere mais para ter o seu lindo sorriso e a sua mastigação de volta. Pode ir na churrascaria, pode comer chocolate, pode comer maçã. Ligue agora para a Easy Implant e marque a sua avaliação. O Renato, o Dr. Rodrigo, o Dr. Lucarelli e o Dr. Negrão estão esperando por você. Então ligue 2174-4200. Repetindo para você anotar, 2174-4200. Easy Implant. Lembrando que a digestão começa na boca, então a gente tem que estar sempre indo ao dentista. Vá a Easy Implant. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco você vai ver as reapresentações de São Paulo, Corinthians e Palmeiras e tudo sobre a presença do ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, no Mesa Redonda Futebol Debate. É imperdível. Voltamos já. Ontem, o Mesa Redonda Futebol Debate recebeu o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, que falou sobre a preparação do Brasil para a Copa do Mundo de 2014 e esclareceu questões importantes relacionadas aos eventos esportivos que o país vai receber. Hora de ver os bastidores da presença do ministro nos estúdios da Gazeta e os melhores momentos de Aldo Rebelo na bancada do Mesa Redonda, que contou também com o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre. Graças aos sinais emitidos por essa antena, localizada no topo do prédio da Fundação Casper Líbero, na Avenida Paulista 900, cartão postal da cidade de São Paulo, o telespectador teve o privilégio de assistir a um Mesa Redonda especialíssimo no último domingo, que contou com dois ilustres convidados, dois palmeirenses, o presidente do clube, Paulo Nobre, e o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Confira a partir de agora os bastidores do programa. O político alviverde chegou primeiro à emissora, vestindo um casaquinho esportivo amarelo e brincando com o preto e branco Chico Lang. Quem gosta de mim é a torcida do Palmeiras. Adoro. Me chamo de viado toda hora. Chico Lang. O senhor não canta não. Oi? O senhor não canta não. Não, mas acho que é uma manifestação carinhosa. É um amor às avessas. Provocar é do futebol. Vale para todo mundo, dos famosos aos anônimos, passando inclusive pelos atletas. Só não pode extrapolar os limites do bom senso, partir para a ignorância e queimar o filme.
deplorável que uma partida de futebol, principalmente num torneio tão importante quanto a Taça Libertadores da América, tenha cenas de violência como a que nós vimos no Estádio Independência. O simpático Cartola do Verdão apareceu minutos depois. Algo a perguntar ao ministro? O interesse na presença dele aqui ao seu lado? Como bom palmeirense, a gente troca figurinha de vez em quando a respeito do time, então com certeza a presença dele aqui é para discutir, eu acho que outros assuntos. Eu e o ministro a gente conversa pessoalmente sobre o Palmeiras. Em seguida, cumprimentou o ministro, que na saída deu uma cornetadinha. Ô ministro, não tem nada para pedir para o presidente do Palmeiras, não? Uma contratação? Tenho uma lista enorme. Depois que as coisas se resolverem ali, a gente apresenta. Lang, Flávio, Vanderlei, Godoy e Michele tabelaram com os dois convidados. A FIFA disse nas últimas horas que exige, pelo menos, os estádios prontos até dezembro. Isso vai acontecer? Nós temos esse compromisso. Os estádios da Copa das Confederações deveriam ficar prontos até dezembro. Só ficaram 2, o de Belo Horizonte e o de Fortaleza. Nós vamos entregar os 6 até abril. Entregamos sexta-feira o de Salvador, dia 14 o de Recife, dia 21 de Belo Horizonte, dia 27 o Maracanã. Então teremos todos os 6 estádios. E os outros, o nosso compromisso é para que fiquem prontos até dezembro. Meu caro ministro, eu vou perguntar aquilo que a nação corintiana quer saber. Afinal de contas, a Arena Corinthians, ou Itaquerão, carinhosamente chamado Itaquerão, vai perder a abertura da Copa para Brasília ou não? Não. Como que é essa postura, essa revelação dessas conversas do Marinho estão repercutindo na FIFA ou nesse relacionamento Ministério do Esporte, Comitê Organizador Local e FIFA? Tenho posições, defendo e tenho defendido que essas entidades e os próprios clubes tenham uma gestão mais profissional. Acho que isso é bom para o futebol. Defendo que essas entidades tenham limitação de número de mandatos e de prazo de mandato. Acho que seria uma coisa boa também para o futebol brasileiro e para os próprios clubes. Não é possível contratar o Leandro para o Palmeiras? Aliás, essa é a pergunta que está bombando no Twitter aqui do Mesa Redonda. Todo grande jogador tem lugar no Palmeiras. O negócio é como a gente faz para viabilizar as contratações. Quanto ele custa, Paulo? Quanto está fixado? 5 milhões de euros. 5 milhões de euros, Isso. Ok. E eu conversando com o Dr. Fábio Koff, ele até falou, você vai ver que esse garoto, a gente considera ele uma joia rara, um novo Ronaldinho Gaúcho, foi pelo menos o que ele falou na época, obviamente é jogador do Grêmio, ele está valorizando o jogador, mas é um jogador diferenciado. Me desculpe a grosseria, mas é o seguinte, vai ter roubalheira nessa Copa? Vai ter superfaturamento nas obras? Chico, eu agradeço pela oportunidade da resposta, tá certo? Que eu posso também ajudar a esclarecer esse questionamento que você lança e que pode estar na cabeça de muita gente. Primeiro, a Copa do Mundo é a ação do governo federal mais fiscalizada, mais controlada, mais acompanhada de todas as ações de todas as obras do governo federal. O Ministério está atento e eu estou atento para que cada recurso destinado à construção de VLT, de viaduto, de metrô, de aeroporto, para que tudo isso seja fiscalizado por quem de direito. E vai dar cadeia se alguém pisar na bola? E também pela imprensa também, que pode acompanhar. Palmeiras, mais de 21 mil ingressos já foram vendidos para o jogo contra o Libertad do Paraguai na próxima quinta-feira no Pacaembu. Libertadores à parte, os jogadores comemoram a terceira vitória consecutiva, além da vaga garantida nas quartas de final do Paulistão. Da Academia de Futebol, o repórter Adriano Dolfi tem as informações do Verdão. O técnico Gilson Kleina chegou para o treino desta tarde e recebeu uma grata surpresa. A presença de jogadores que estavam no departamento médico e treinaram normalmente com bola.
Dr. Otávio Vilhena liberou o atacante Kleber, o zagueiro Maurício e o meia Wesley para os treinos desta semana, onde serão avaliados e com boas chances de encarar o Libertad na próxima quinta-feira. Além do zagueiro Wilson, suspenso, o treinador terá mais 3 desfalques. O departamento médico do clube vetou 3 jogadores para o duelo contra o time paraguaio. Os meias Patrick Vieira e Valdívia e o atacante Maicon Leite, que tem a programação para retorno apenas na outra semana. Outro atacante, Caio, que deixou o jogo contra a Ponte Preta, sentindo fortes dores na coxa esquerda, foi submetido a um exame de ressonância que detectou um edema na coxa. O jogador, porém, terá mais 2 dias para se recuperar para o próximo duelo, que acontece no estádio do Pacaembu. Quem está de bem com a vida é o atacante Leandro. Gol pela seleção, gol pelo Palmeiras. Uma boa fase que fez o presidente do clube revelar no programa Mesa Redonda de ontem o valor que o clube precisará desembolsar para ficar em definitivo com o jogador. Quanto ele custa, Paulo? Quanto está fixado? 5 milhões de euros. 5 milhões de euros, Isso. Ok. Bom, como é fundamental a importância você manter a serenidade em algumas situações. O mundo quase caiu depois daqueles 6-2 para o Mirassol lá no interior. Depois o Palmeiras ganhou na Bacia das Almas o jogo seguinte, já ganhou da Ponte Preta no final de semana, que era invicta, a única invicta do Paulistão, ganhou também do Tigre pela Libertadores América. Já mudou o clima, bastaram 3 jogos e menos de 10 dias. E aí? Qual é o reflexo disso? Para a partida contra o Libertad, que é de fundamental importância na Libertadores América, 21 mil ingressos já foram vendidos. O jogo é quinta-feira, às 7h15 da noite. A expectativa é de casa cheia. A situação do Palmeiras, embora não seja das mais confortáveis, pelo menos o que o time tem apresentado tem motivado o torcedor ao estádio. E convenhamos, isso é muito importante nesse momento. Os jogadores do São Paulo se reapresentaram esta tarde. Quarta-feira, o tricolor enfrenta a União Barbarense em jogo que pode definir com 2 rodadas de antecedência o primeiro lugar da primeira fase do Paulistão. As informações com o Garrafa. Com a vitória de ontem, Michele, o São Paulo garantiu antecipadamente classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. É verdade que com mais uma vitória dos 3 jogos que ainda tem a disputar, o tricolor garante o primeiro lugar da classificação geral e vai levar vantagem de sempre decidir em casa na sequência do Campeonato Paulista. A primeira oportunidade de conquistar esses 3 pontos será já na próxima quarta-feira em Santa Bárbara do Oeste contra a Barbarense. Para esta partida, o técnico Ney Franco ainda não confirmou a equipe. O zagueiro Lúcio, que ontem marcou um dos 3 gols do São Paulo na vitória contra o Botafogo, está bastante motivado, mas o jogador ainda fala da incômoda situação de ser reserva na equipe tricolor. Agora a questão de ter saído do time, somente ele pode responder. Eu continuei fazendo o meu trabalho, continuei buscando fazer o meu melhor para ajudar a equipe, mesmo no banco de reserva, fazendo aquilo que eu acho que é justo, que todo jogador tem que fazer o seu melhor, e a decisão é sempre do treinador. Para a partida da próxima quarta-feira, Michele, o técnico Ney Franco já sabe que não poderá contar com o Maicon, que vai ficar de fora, inclusive, da partida contra o Atlético Mineiro, e também com o Denilson. O jogador está na Europa resolvendo problemas particulares. Além disso, 2 dúvidas: Rogério Ceni e Luiz Fabiano, jogadores que continuam se recuperando de lesões no departamento médico tricolor. Do CCT do São Paulo, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Corinthians, nesta segunda, o dia foi marcado pelo lançamento dos novos uniformes do clube, inspirados na conquista do Campeonato Brasileiro de 1990. Luiz Henrique Gurian esteve no CT Joaquim Grave e conversou com o herói daquele título. Confira. Alô, Michele, Corinthians, reapresentação depois de garantir a classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Bateu ontem o São Bernardo, 2-0, gols marcados por Jorge Henrique e também Guerreiro que não converteu um pênalti. Agora, na segunda-feira, notícia triste: Guilherme Andrade, ruptura de ligamentos, 6 meses afastado, a cirurgia acontece nos próximos dias. Poupados hoje o Fábio Santos, lateral esquerdo, e o Cássio, mas deverão estar em campo contra o São José. Hoje, dia de inauguração aqui no Centro de Treinamento Joaquim Grava. Tá vendo essa imagem bonita aqui ao fundo? Ó?
1990, estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, lotado, decisão do Campeonato Brasileiro, Corinthians 1-0, tá aqui o nome do gol, nome inteiro. Pedro Francisco Garcia. Também chamado de Tupanzinho. Emoção nesse dia, o que te traz desde novo, essa imagem, essa homenagem? Bom, sem dúvida, né? A homenagem gostosa, se um gol ficou inesquecível, né? Somente na torcida corintiana, sempre o torcedor lembra, o Tupanzinho, o talismã da Fiel, o cara que fez o gol pro primeiro título, né? Mas claro que todos os jogadores têm seu valor, né? Tanto da comissão técnica, como o roupeiro, como o massagista. Então acho que foi um gol importante que ficou na memória de todo corintiano. Pensa agora na Libertadores, tem o São José nesse meio de semana, não há mais ingresso para o jogo no Pacaembu, você vai estar lá. Exemplo que eu fiz, eu estava ali, ó, do lado esquerdo do gol ali, vendo ela entrar mansamente pro fundo das redes. Hoje tudo mudou, né? Tudo mudou, hoje você vê a estrutura do Corinthians, né? Eu estava até comentando com o Miranda, né? A gente estava sempre brincando, Miranda, que é o roupeiro desde a minha época, né? Pô, quando a gente saía daqui para treinar em Arujá, né? Pegava essa duta lotada, né? Então era difícil. Hoje não, tudo aqui tá em mil maravilhas, né? Quando você vem aqui eu sinto muito aliviado, né? Dá até vontade de voltar a jogar de novo. Fé na Libertadores? Fé na Libertadores, é o Corinthians tem tudo para levar o caneco de novo. Obrigado, Tupanzinho, que um dia recebeu um abraço assim do Mário Sérgio, falou, você vai ficar no banco comigo, porque lá você é imprescindível. Ele falou, não, eu não aguento, né, professor? É verdade, ele falou, você é o talismã, você vai entrar e vai fazer o gol. É sério. Obrigado, Tupanzinho. Lembrando que o assunto Dedé voltou, hein? Agora, negociações com o Vasco voltam, quem sabe, a ser abertas nas próximas horas, se é que já não foram. E o Vasco está querendo o Sheik, diz que pode trazer algum jogador de lá, mas não tem ninguém para trazer de lá, né, Tupanzinho? Tá louco, plantel que tem, né? Para com isso, tá louco. Né? Plantel excelente, né? Só falta mais um título aí. Tá bom, então. Muito obrigado, então, Tupanzinho. Nas imagens, Samuel de Almeida, Luiz Henrique Gurian, Corinthians, para a TV Gazeta. Legal rever o Tupanzinho. O Corinthians ele tem uma história curiosa. O Corinthians foi fundado em 1910, começou a participar do Campeonato Paulista em 13, foi campeão em 14. E aí ganhou o Campeonato Paulista. Aí não tinha jeito de ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Ficou enroscado, não ganhava. Então esse título de 90 foi fundamental, foi uma quebra de parâmetro do Corinthians. Aí começou a ganhar brasileiro, aí não ganhava Libertadores. E aí era brasileiro, paulista, Libertadores, nada. Agora quebrou Libertadores e está numa outra competição como favorito também. Então esses marcos, esses divisores de água, tipo 77, quando o Corinthians depois de muito tempo voltou a ganhar Campeonato Paulista, a quebra do tabu em 67, com 68 contra o Santos, esse título brasileiro tem que ser realmente marcados, porque o Major pode dizer, pô, mas daí Campeonato Brasileiro, e daí o gol do Basílio, nossa, fazem parte da história das quebras de paradigma do Corinthians e sempre em processo de evolução. O Corinthians havia vivido uns anos 50 muito forte, ganhou, por exemplo, o Rio-São Paulo, que na época era uma espécie de... É o que havia digamos, de maior no cenário do futebol brasileiro. Depois, aquele jejum danado do Paulistão, o Campeonato Brasileiro era uma luta. Foi vice-campeão diante do Internacional em 76, depois esteve perto em 84, foi eliminado pelo Fluminense nas semifinais. Não havia Cristo que fizesse o Corinthians ganhar um título nacional. E detalhe, ganhou justamente no ano em que o time não era fraco, não era tecnicamente uma reverência. Tinha um Neto em grande fase, decisivo, artilheiro, preciso nas cobranças de falta e com um time bem montado, apesar de não ser referência tecnicamente, conseguiu contra um São Paulo do Tele Santana, que era muito mais forte em 2 jogos. E o técnico era o jovem Nelsinho Batista. Nelsinho Batista. E ser campeão brasileiro pela primeira vez. Muito bem, resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Trocar Emerson Sheik por Dedé é um bom negócio para o Corinthians? Não, 62% dos votos. O programa de hoje termina aqui, você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Gazeta. Tchau. Embarque no dia a dia do aeroporto de Cumbica com o Vem Comigo. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora, Jornal da Gazeta.
Gazeta Esportiva. Oferecimento